Olá, paz do Senhor Jesus a todos. Aqui eu sou a missionária Solange Rodrigues e eu quero agradecer a Deus pela vida da pastora Thalita, que ouviu a voz do Senhor, o chamado do Senhor, para realizar esse trabalho lindo e expressar aqui as palavras, que o Senhor coloca no coração de cada serva de Deus. É um canal que tem sido usado por Deus para abençoar as nossas vidas, com palavras de esperança, com palavras de amor, de alegria, nesses dias difíceis onde todos nós estamos vivendo. E eu quero também expressar aqui algumas palavras sobre como viver esperando o tempo de Deus em nossas vidas. Quero dizer que eu também passei muitas vezes por circunstâncias difíceis, onde eu não sabia de forma alguma como solucionar e já estava dentro do tempo de Deus, na verdade, E nós necessitamos de viver melhor, de ser feliz dentro do tempo de Deus, esperando o Senhor, esperando dentro do tempo de Deus para chegar a essa felicidade que a gente tanto almeja, E é a palavra de Deus que nos ensina aqui no livro de Salmos, número 42. Eu vou ler o verso de número 1 até o 5. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como passava e com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Aleluia. Palavra linda, Ali no livro de Salmos, número 42, o Salmo ele relata através da vida de Davi a situação que ele se encontrava, a vida, a razão, o emocional dele estava passando por um momento muito delicado, Davi estava passando uma situação de desespero, sendo perseguido por seu próprio filho. Ele precisou fugir dali, levar muitas pessoas com ele. Passou um grande aperto, era um tempo de perigo. Mas nessa palavra do Salmo número 42, Davi, ele também relata a confiança que teve em Deus quando ele entrou num tempo de desespero. Confiança em Deus no momento extremo da vida dele. Quando entramos numa situação muito difícil, porque todos nós passamos por um tempo difícil na nossa vida, um tempo que é permitido pelo Senhor, assim eu vejo. Hoje você pode estar vivendo esse tempo difícil na sua vida e nada mais do que treinar nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, no falar, a confiança. O que seria confiar, Quando eu fui pesquisar no dicionário, eu vi que confiar é algo sobre estar à guarda ou aos cuidados de alguém. E essa pessoa nada mais é do que o nosso Deus. Estar sob os cuidados e a guarda do nosso Senhor. É Ele quem nos guarda o tempo todo. E nós precisamos acreditar e confiar nessa verdade. Quem tem essa confiança tem tudo na vida. Procurar alternativas para solucionar um problema com a sua própria mão vai ser um tempo perdido, porque só vai causar muita dor, perturbação e uma frustração imensa, E principalmente a gente vai começar a desistir dos nossos sonhos. Ali no verso 1 do Salmo de número 42, quando começa o salmista falando: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ali diz
que, como um animal precisa da água para sobreviver, nós também precisamos de Deus para a nossa sobrevivência espiritual. O salmista, ele busca e ele não vê a hora de estar na presença do Deus, do Senhor, do Deus da vida dele, que é o Deus da nossa vida, é o mesmo Deus de ontem e hoje. Para ele era um grande prazer estar na presença do Senhor, falando com Deus. E quando eu entendi esta palavra, sabe? Na verdade, eu descobri essa palavra que eu precisava me relacionar com mais intimidade com o Senhor. Eu entendi que eu precisava ser mais humilde perante a face do Senhor enquanto eu estava conversando com Ele. Eu entendi que eu precisava ser mais sincero possível com o Senhor, falando, me expressando, colocando a minha dor diante dele, os meus sentimentos. E, na verdade, era mais ressentimento comigo mesmo, né, do que uma outra coisa qualquer. Ali eu percebia que a presença de Deus naquele momento de dor da minha vida, momento de provação, dependia exclusivamente, da minha sinceridade em buscar a face do Senhor. Quando chega o tempo de Deus na nossa vida, a gente precisa procurar entender que, na verdade, ficar atento naquilo que Deus está a proclamar na nossa vida, porque, na verdade, Ele está provando a minha e a tua fidelidade, o meu e o teu amor, a nossa dedicação por Ele. E quando a gente entende isso, o tempo de Deus, ele passa um pouco mais rápido. E quando mais rápido se aprende, menos sofrimento, durante esse tempo de Deus nas nossas vidas. Quando eu fiquei doente um certo tempo atrás, de uma doença que era para a morte, porque era o câncer na parede do abdômen, chorei sim, muito, mas somente para o Senhor. Eu confiei, eu acreditei, meus queridos, que eu falei para o Senhor: Deus, eu quero viver, eu tenho meu filho, eu tenho meu esposo, eu tenho a minha família, tenho a minha vida para viver, eu tenho as suas alegrias para viver. E ali naquele tempo eu via que, na verdade, o inimigo ele queria me fazer acreditar que eu estava sozinha naqueles dias, ali naquele leito de hospital. Ele queria me ver, ele queria fazer eu me ver que eu estava sozinha, sem o apoio de Deus, sem apoio de família, sem apoio de ninguém. Mas, na verdade, eu estar sozinha lá era o tempo que Deus tinha para mim, e um dia Ele queria me ensinar algo. E com isso, o inimigo ele queria semear, era uma dúvida no meu coração. Mas o meu consolo maior foi que eu entendia naquele tempo, naquele momento, eu entendia que eu precisava mesmo era me agarrar com Deus, que eu estava tendo um privilégio, na verdade, de estar podendo adorar ao Senhor por tudo que eu tinha, por tudo que Ele tinha me dado. E eu creio que Davi, naquela situação difícil que ele estava vivendo ali, com aquela situação, ele estava tentando entender o que Deus tinha para ele. E, na verdade, ele sabe como que o rei Davi, o grande homem de Deus, aquele homem que tinha um caráter, um coração segundo a vontade de Deus, ele recebeu a bênção de Deus, mas toda aquela situação de tristeza e dor precisava ser resolvida, E sabe como que foi resolvida? Simplesmente Davi reconheceu que não adiantava ficar se lamentando e chorando e dizendo que por que comigo, por que eu? Não, Davi, ele não se lamentou. E se para você Deus é o Senhor dos exércitos, então creia que Ele é Pai, Ele é o nosso Pai.
Ele é real, Ele está ao nosso lado, Ele quer o nosso bem e ver a nossa alegria. Davi teve um pensamento diferente. Ele tinha um pensamento dentro dele de confiança naquele momento. Um momento difícil. Ele suportou tudo e todos naquele momento. E esperou pelo Senhor. Davi sabia que Deus iria agir. Davi tinha sede de Deus. Ele ansiava Deus dia após dia em tudo. Davi, na verdade, ele dependia do Senhor. Ele era dependente do Espírito de Deus para tudo. E eu quero te dizer que se você tem sede de Deus e desejar a presença dEle, a grande notícia é essa, é que você é dependente do Senhor. Desejar a presença dEle para tudo é entender que a gente é dependente dEle. E quando a gente é dependente dEle, não tem como a gente não ser abençoado. A gente vai saber esperar e entender que as coisas não acontecem de imediato do jeito que a gente acha que tem que ser. Não vai deixar a alma se desesperar porque eu quero assim, porque eu quero rápido. Na verdade, eu vou ouvir a voz de Deus e essa voz é tudo que a gente precisa. Somente Deus para não deixar a gente desistir, meus irmãos. Na minha dor, eu aprendi a confiar e esperar pelo Senhor. Eu descansei no tempo de Deus e a sua palavra se cumpriu na minha vida. E o propósito dele virou um testemunho porque eu fui curada para a glória do Senhor. E tudo passou, graças a Deus, né? O tempo de Deus se cumpriu e a minha grande alegria surgiu, porque essa alegria veio através da superação, da coragem, da força, da fé, com o coração agradecido a Deus por ter sido tão grande na minha vida. Era isso que eu queria deixar com vocês. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. E vamos continuar preparados para receber os próximos tempos de Deus na nossa vida. Muito obrigada.